pesquisadores que desenvolvem pesquisas na área da produção de material didático para o ensino de alunos cegos e com baixa visão. Após as 3 palestras, abriremos para as perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes por terem aceitado o convite. É uma honra enorme recebê-los aqui no nosso evento. Bom, eu gostaria de convidá-los para compor a mesa. Gostaria de convidar o professor Dr. Éder Pires de Camargo, a professora doutora Cristina Maria de Carvalho Belum e o professor Dr. Aires da Conceição Silva. Boa tarde para todos vocês. Eu queria dizer inicialmente do grande privilégio que é estar aqui nessa importante instituição, Instituto Benjamin Constant, que eu só conhecia de leituras. E também de ter publicado um artigo aqui na revista que eu já conhecia há algum tempo. E é um privilégio mesmo, uma escola tão importante, fundada há tanto tempo, e que atende pessoas com deficiência visual. Há tanto tempo teve um impacto na educação nacional de pessoas com deficiência e vem tendo ainda. Então, puxa vida, muito obrigado pelo convite. Poder discutir questões de ensino de física, a educação em geral de pessoas com deficiência. Queria fazer uma referência à presença da minha mãe, Elizabeth Maria Tonhões de Camargo, que está ali no fundo. Mãe, fica de pé para o pessoal te ver. Minha mãe é uma pessoa fundamental na minha existência, na minha educação. Durante muito tempo ela leu muitas coisas para que eu pudesse ter acesso à educação. A voz dela era uma voz muito divinária, então quando ela lia a geografia, a história, a matemática, muitas vezes eu dormia. Era muito maravilhoso isso. Depois o computador entrou, a minha irmã também. Minha irmã não está presente, mas a minha irmã foi olhos e mãos. Minha mãe também foi olhos e mãos. Como mães, irmãs, ex-mulher? Mas mães, irmãs, como essas pessoas são maravilhosas na vida da gente. Eu agradeço muito. Mãe, você que está aqui falando, viu? Ela que está aqui, está marcada profundamente. Ela com certeza renunciou à sua vida pela minha educação. Por favor, dê um aplauso muito grande. As mães das pessoas, as mães de todos, mas as mães das pessoas com deficiência visual, elas são heroínas, elas renunciam às suas vidas, viu? A minha mãe fez isso. Muito, muito, muito obrigado. Então, se hoje eu tenho um título de livre docência, essas coisas, todas essas coisaradas todas, esse mérito aí é dela. É dela. É muito dela. Então vamos lá. Vamos falar aqui de maquete de dados visuais. Eu separei essa fala em 3 conteúdos que eu chamei aqui. Então vamos lá, vamos projetar. Então, eu queria, primeira coisa, falar um conceito de identidade. Eu não entendo a inclusão somente como uma questão ligada à identidade ou à igualdade. Mas eu vou falar de identidade porque essa história de maquetes, que podem ser bi ou tri ou tridimensional, bidimensional, etc, etc, etc. Para mim esse é um conceito muito ligado à ideia de identidade ou de igualdade, né? Eu queria trazer uma fala aqui da Maria Tereza Mantuan, porque eu tenho o prazer de discordar de muita coisa no processo democrático, né? De muitas e muitas coisas, mas nesse ponto eu concordo com essa fala dela. Para mim, maquetes tátil-visuais na área de ensino de ciências e de outras áreas também, como foi colocado aqui na geografia, que eu gostei bastante dos materiais, mas esse representa um conceito ligado à identidade, à igualdade entre alunos com e sem deficiência visual, embora dentro desse processo vão aparecer nuances ligadas à diferença.
Porque identidade e diferença são duas faces da mesma moeda. São as relações humanas, identidade e diferença. Elas andam sempre juntas. Nós reconhecemos o outro, o eu pelo não eu, é sempre assim. Mas, a princípio, esse é o conceito que emerge no contexto de identidade. Eu parto desse pressuposto. Eu vou lançar um livro novo, que a FAPESP está financiando, uma parte, que eu pretendo essa parte que a FAPESP está financiando distribuir nas escolas, que é justamente compreendendo identidade e diferença por meio do ensino de ciência, por meio do ensino de física e da deficiência visual. Porque justamente entender a inclusão e a educação inclusiva e a educação especial passa por isso, entender identidade e diferença. Maquetes tátil-visuais, para mim, é um conceito que emerge, portanto, dentro desses princípios de identidade. São materiais comuns entre alunos com e sem deficiência visual. Devem ser pensadas assim. Devem ser pensadas como material para ser trabalhados com esses dois alunos. Segundo a Manton, ela diz: é preciso que tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, quando nós estamos nessa área de inclusão e de necessidades especiais, é andarmos no fio da navalha, é pensarmos a identidade e a diferença, é trabalharmos com esses dois conceitos, né? Por exemplo, no caso da cegueira, no caso da deficiência visual, entendermos o que deve ser comum na educação inclusiva e na educação especial, que não são conceitos iguais, mas que se entrelaçam. A educação inclusiva é aquela que vai ocorrer com os alunos com e sem deficiência visual. E a educação especial é objeto da educação dos alunos com deficiência visual. O Braille, por exemplo, é objeto da educação especial, é algo comum, é algo próprio do aluno com deficiência visual. O Braille faz parte da sua especificidade, da sua diferença, que vai lhe dar a condição de ter acesso ao currículo. Maquetes não. Esse ano eu fiz o concurso para livre docência numa disciplina chamada Fundamentação Teórica para Projetos. E eu tive acesso, estudei muito os projetos de ensino de física que emergiram na década de 1960 porque a Rússia lançou ao espaço o Sputnik. E os Estados Unidos ficaram assim, ó. Que medo! E mudaram completamente a educação daquele país e isso tudo influenciou o mundo inteiro. Não há sequer uma página de educação para pessoas com deficiência visual ou qualquer que seja. Há lá uma referência de pessoas com dificuldade de aprendizagem no livro de ensino de biologia. As pessoas com deficiência visual sempre foram transparentes, ou seja, não foram vistas no ensino de ciências. Isso tudo produziu sempre uma grande quantidade de materiais impressos e sempre de referenciais visuais. De tal forma que esse tipo de material que eu estou mostrando aqui sempre foi visto como adaptação curricular. Aí vem o conceito 2. Eu discordo veementemente, completamente, eu sou radical em pensar esse tipo de material que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, depois, se tiver uma pessoa com deficiência visual aqui, além de mim, eu gostaria, para todos, né? Bom, já estou sendo contraditório no que eu vou dizer. Todos devem depois tocar esta maquete aqui. Isso aqui é um conceito, o conceito de onda eletromagnética, que está faltando a ponta. O meu amigo André ficou com ela em algum lugar. A ponta que mostra a direção e o sentido de propagação da onda. A luz, por exemplo, segundo o modelo eletromagnético, pode ser compreendida nesta perspectiva. O campo elétrico se propagando numa direção e o campo magnético na direção perpendicular. Vocês sabiam disso? A luz, então, pode ser compreendida segundo esse modelo, né? Há outro modelo, o modelo corpuscular,
que compreende a luz como sendo partículas, bolinhas. São dois modelos diferentes para a luz, né? Então, esse aqui, você sabe que o Maxwell, quando chegou à conclusão de que a luz se comporta como onda eletromagnética, ele chegou para nós e falou que isso é um modelo, né? Matemático. Isso emerge das 4 equações de Maxwell. Nunca ninguém viu isso. Para mim que sou cego, é muito revoltante saber que nunca ninguém viu isso. Aí eu pergunto, qual é a dificuldade do ensino de física para cegos, desse conceito especificamente, se ninguém viu isso? Ninguém fotografou isso. Olhem para a luz. Olha a onda eletromagnética ali, ó. Não dá para ver. Esse é um problema social, cultural, que emerge da cultura de videntes. Videntes desenham isto no papel. Fazem um desenho de uma coisa tridimensional no papel e aí deduzem que existe uma dificuldade de ensinar isso aqui para o cego. Aliás, todo o processo de ensino de ciência para cego é assim. É um problema cultural. O mundo não é um mundo natural. A minha psiquiatra tenta me convencer do contrário. Quando eu fico mal, eu chego e penso assim, ela está certa. Ela está certa, porque ela fala assim, se você é cego, você está na floresta, vem um bicho te come. No mau sentido. E vem um bicho te pega. A gente se desculpa, não dá para ser cego e levar a vida muito a sério. Mas o mundo, o mundo que a gente vive, é um mundo social, ele foi feito assim. Ele não é natural. Por exemplo, achar que você tem que subir escada, você tem que, entendeu? Fazer um monte de coisa. Isso aí foi tudo feito. Isso foi feito pelo homem. Então a dificuldade foi inventada pelo homem. É você que inventa. É você que depois, por exemplo, o vidente vai lá e faz a escada não sei o quê. O cego vai e tropeça. O cego descobre que é cego, não é porque ele é cego. Entendeu? O Vygotsky explica muito bem isso. A consciência da cegueira não é biológica, é social. Então a dificuldade de ensino não é biológica, é social. Aqui está a prova de um conceito que nunca foi visto. Ele foi inventado, aí ele foi compactado no livro, uma coisa tridimensional colocada lá. Tem muito vidente que olha para o livro e não consegue perceber isso aqui, né? E assim com tudo, a matemática. O Salderson mostrou isso, né? Ele era cego e tal. Enfim, não vou ficar aqui falando muitas coisas. Então não concordo com esse conceito de adaptação curricular. Porque adaptar é assim. Então o certo é esse aqui do vidente, a gente adapta o certo é esse aqui do vidente, né? Então o padrão hegemônico, e a gente adapta. Não. Videntes estão sendo prejudicados em sua educação na medida em que não põem a mão nas maquetes tridimensionais. Ou não usam o tato na percepção, ou não usam a audição na percepção. Mas que coisa é esta? E eu não estou aqui sendo negligente com a visão. Vejam também, tem que ver. Tem que ver, tem que ouvir, tem que tatear, tem que pôr a boca e sentir o cheiro. Cuidado com a boca, o cheiro, que não é qualquer coisa. Que pode pôr a boca e sentir o cheiro. Mas aí, nós somos educadores e trabalhamos com a educação planejada e intencional, os princípios da didática de João Amós Comênios, o pai da didática. A educação planejada e intencional, que diferencia da educação de senso comum. Então, nós ferramos o cego e o surdo também, porque participamos da hegemonia da visão, né, da cultura de videntes. Vejam a cultura de videntes. Vê que comida gostosa, vê que perfume cheiroso. Não é assim? Ninguém diz. Ninguém usa esses atributos de. Ninguém diz assim, o contrário. Isso soa estranho dizer. Sente que. Eu esqueci agora, mas ninguém usa um atributo de percepção tátil ou batido por outra coisa.
a percepção visual ela é uma percepção hegemônica. Isso traz prejuízos educacionais para o cego, a grande quantidade de dificuldades educacionais, e para o vidente, de muitos prejuízos na sua educação, né? A percepção tátil é uma percepção analítica, a percepção visual e auditiva, percepções sintéticas. A combinação disso produz aprendizagens nas pessoas, né? Então, mas afinal de contas, no Brasil, a educação boa é aquela que classifica, que treina para a classificação. Imagina, eu estou falando de uma educação aqui completamente utópica. Que interessa isso? Afinal de contas, eu preciso educar para vovô pegou a vovó mais duas amigas dela. É a equação de Torricelli. V quadrado vezes zero quadrado mais 2A vezes D. V quadrado, vovô. V zero quadrado, vovó. É o que importa, é se o meu filho consegue passar lá no exame de seleção. O que interessa se ele vai ser educado para a cidadania? Toca o barco. Então não concordo com esta questão de educação, de adaptação curricular. Maquetes tátil-visuais, a utilização de todas as percepções devem ser algo comum para todos os alunos. Vixe, eu tenho que estar falando aqui, você está falando tudo que é tempo. E o conceito 3 que eu quero trazer são os critérios para a construção de maquetes. Que eu elaborei referenciais de percepção em relação a... Porque essa história de construir maquetes, isso é o mais recente no meu trabalho, e que eu acho que é importante. Vamos lá então. Categorias de significados na comunicação. As estruturas semântico-sensoriais da linguagem, que eu acho que são importantes. Eu trabalho com isso na física, mas eu acho que essas categorias que eu elaborei, elas podem ser utilizadas nas outras áreas do conhecimento. São formas de classificar as percepções em relação a algumas tipologias. Vamos lá. Os efeitos das percepções, vamos lá, nos significados de fenômenos e conceitos. Então eu vou falar aqui de 4 categorias bem rapidamente, depois eu vou mostrar rapidamente algumas maquetes. Eu já tenho essa aqui, mas eu vou mostrar rápido. Conceitos indissociáveis são aqueles que não podem ser separados da sua base empírica. Por exemplo, o conceito de cor, né? O conceito de cor, o conceito visual de cor, ele não pode ser veiculado se não for por meio da percepção da visão, né? O cego total de nascimento, não vai construir representações mentais do significado de cor colocando a mão, né? O Vygotsky diz: a audição e o tato jamais farão um cego ver. Agora, por exemplo, a cor não tem só significado visual, né? A cor possui significado também ligado, esta é a questão, ao comprimento de onda, à frequência, a uma série de outras coisas que as maquetes comunicam. É preciso entender que os conceitos, eles não possuem um tipo só de significado. O significado indissociável da representação visual, o cego total de nascimento, não vai ter acesso por meio do tato ou por meio da audição. O significado indissociável da representação auditiva, a ideia de timbre, a ideia de frequência de voz. A mulher fala mais fino do que o homem que fala mais grave. Uma pessoa que seja totalmente surda de nascimento não vai construir essa representação. Mas ela pode aprender que a frequência mais alta tem a ver com a vibração e a frequência mais baixa. Esses significados estão contidos nos conceitos. A ideia de transparência também para a visão, né? A ideia de transparência, um vidro transparente, o cego total de nascimento não vai construir essa representação na sua mente. Não vai dar para discutir muito isso. Os significados vinculados, esses são interessantes porque eles são permutáveis entre as percepções. Por exemplo, ideia de geometrias estáticas ou dinâmicas. Toda geometria estática ou dinâmica contém significados vinculados. Estes significados são percebidos pela visão e pelo tato. Então, por exemplo, esferas, triângulos, quadrados.
aqui temos significados vinculados. Eu chamei de vínculo esse tipo de significado, porque ele não tem uma relação inseparável da visão ou do tato. O cego total de nascimento, ele constrói uma representação mental, tendo o acesso tátil a isso aqui, né? A essa geometria estática ou a geometria dinâmica. Existem muitos conceitos dentro da ciência da geografia, os mapas, que são de natureza significados vinculados, né? Que você tem acesso permutável entre visão e tato. Muitos, uma grande maioria de conceitos são formados de significados vinculados. O problema é que eles estão vinculados às representações visuais. Para que o cego tenha acesso, você faz uma transposição e os vincula às representações tátil-visuais. Tátil-visuais, eles não eliminam as representações visuais. Eles continuam com as representações visuais, entretanto, passam a ter as representações tátil-visuais, né? De tal forma que o cego pode ter acesso por meio do tato. E o vidente também. Então, representações, significados de geometria estática ou dinâmica, são de natureza vinculadas. Esses são muitos. Os livros estão repletos desses significados que podem ser transportados para o tato, né? E barbantes, aquela tinta que fica em alto relevo, muitos. Na física existem significados sem relação sensorial. Que estão aqui. Eu queria só fazer um comentário rápido disso. Aqui nós temos a ideia de campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico e campo magnético. Se a pessoa que toca nessa maquete compreende que o campo elétrico tem essa textura desse plástico, ela está compreendendo o conceito errado. Porque não tem. O campo elétrico ou o campo gravitacional é um construto abstrato. Ele é uma invenção da física para explicar ação à distância. O que é o campo elétrico? O que é o campo elétrico ou o campo magnético? Em termos de percepção. Se você vai ensinar isso para o aluno, você tem que dizer assim: ele não tem uma relação não tem uma relação com a percepção. Eu tenho que pensar em que em termos de percepção para entender campo elétrico e campo magnético. Eu tenho que imaginar que uma nuvenzinha, eu tenho que imaginar que uma coisa amarela, vermelha ou azul. Se eu fizer isso, eu estou utilizando um conceito de percepção errado. É uma questão abstrata. O cego, aliás, total do nascimento, está num ponto de muita, até de vantagem, porque ele não tem representantes, ele não tem representantes de percepção. Esses são conceitos abstratos. Na física existem muitos conceitos. Carga elétrica. Geralmente os professores colocam a carga elétrica positiva, pinta de azul. Carga elétrica negativa, pinta de vermelho. Mas a carga elétrica não é azul e nem é vermelha. Se o aluno compreender que a carga elétrica é azul, está errado. A cor cumpre uma função do ponto de vista da percepção: dizer o que a coisa de fato não é. O aluno, quando vai pensar conceitos dessa natureza, ele tem que, do ponto de vista da percepção, não pensar em nada. São significados sem relação sensorial. Eu sei que meu tempo deve ter acabado. Eu só vou mostrar aqui algumas fotografias. Quem estiver projetando, abre o outro arquivo que é fotos, maquetes, né? Só um minuto. Eu estou aqui mostrando aqui, eu na verdade estou ouvindo, né? Maquete já clicou? Maquete da dispersão. Essas são algumas maquetes que vão estar Foi, no livro. professor, pode seguir. Agora sim. Olha, a maquete da dispersão da luz branca no prisma. Essa maquete, inclusive, foi uma que eu mostrei no programa Encontros com a Fátima Bernardes. É uma maquete tátil visual também. Enfim, não vou poder ficar explicando muito. Maquete de uma onda eletromagnética, que é essa que está aqui.
Só um instante. Posso pegar para passar? Pode sim, pode. Outra maquete. Maquete do modelo corpuscular da luz. Maquete do fenômeno do lançamento oblíquo. Eu quero que vocês observem, por favor, que o jogador ele tem um símbolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é uma ideologia que eu faço questão de propagar entre todos, né? Desculpem se eu falei muito, se eu falei muito rápido. É isso, esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês aqui. Espero ter contribuído e depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estarei aqui para responder. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a coordenação do evento, o convite para estar aqui hoje com vocês. Dizer a vocês que eu não sou física, ela acabou de ler. Então, depois do Éder, a gente vai falar algumas coisas que podem sugerir trivialidades, mas que são coisas que para uma psicóloga fazem sentido no dia a dia do nosso ensino. A primeira coisa que eu gostaria de assinalar é a importância desse lugar como biblioteca, banco de dados, acúmulo de conhecimentos, acervo vivo da educação de cegos no Brasil. Não só pela história que esse prédio conta, não só pela história que os arquivos desta casa contam, mas pelo conhecimento que os professores acumularam ao longo do tempo e deixaram como marca nos materiais didáticos que foram produzidos e estão preservados nesta casa. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa recuperar um conceito que foi questionado, foi desvalorizado, e que a gente precisa refletir sobre o lugar dele na nossa vida, que é o do especialista, pelo tempo e exercício profissional. Quando a gente fala ainda em professores cegos que passaram por essa casa e deixaram suas marcas, aí a gente não tem o que questionar. Porque eles eram o público-alvo, eles se tornaram profissionais da educação e eles fizeram aqui nessa casa o que a gente tanto luta para fazer na educação do povo brasileiro. E eles fizeram entre os seus pares, aprenderam entre os seus pares, se titularam entre os seus pares. Mas como todo movimento político, a gente vai colocando o conhecimento dos mais velhos em lugares com pouco privilégio. Isso acontece nos conflitos de gerações de todos os tempos. Então, para os jovens que estão aqui se fazendo profissionais, para aqueles que ainda não adquiriram mestrado, aqueles que estão no mestrado, aqueles que estão no doutorado, e para os meus colegas da academia, que somos responsáveis pela formação da nossa geração herdeira, que a gente seja sensível e capaz de vir a esta casa buscar o que tem aqui acumulado para que a gente possa fazer o que o nosso país ainda não fez. Uma observação. Já foi falado aqui no termoforme. O termoforme é importado. Nós não temos nenhum equipamento similar no Brasil. Nós precisamos que engenheiros mecânicos façam um termoforme brasileiro barato e compatível com o clima brasileiro. Porque a gente tem uma plaquinha de gesso lá no fundo, que quando quebra, não é? Por choque térmico na região norte é de um jeito, na região sul é de outro. O motivo em umidade, em temperatura, eu não sou física para falar essas coisas, posso estar falando uma besteira do mundo, do tamanho do mundo, mas é o que eu vejo na minha experiência, né? A plaquinha quebrou e acabou. E o calor se difunde
gastando energia, um equipamento de 220 volts. Nós temos que fazer um termoforme brasileiro, porque é útil. Nós precisamos ter materiais variados no dia a dia da escola. Nós temos ali na proposta do evento, falar do público-alvo da cegueira, baixa visão, surdo-cegueira. Já fiz uma intervenção anterior falando que falar de materiais para surdos e cegos não é a mesma coisa. Para surdo e cego, então, é outro evento. Pode passar. E tudo vai depender do método. Qual é o método? Qual é o método que a gente vai utilizar para usar o material, para construir o material? Uma coisa eu aprendi nessa casa e na minha formação ao longo dos anos. Nós não podemos fazer nada para cegos, para surdos, para superdotados, para quem quer que seja, sem eles. Porque a gente desperdiça material. A gente vai crente que a gente vai ganhar 10 do menino cego do Pedro II, diz assim: professora, eu não estou entendendo o que a senhora está querendo me ensinar. Eu vi uma aluna da UF, foi o único material para aluno cego que foi reprovado, feito pela Escola de Inclusão, que é um programa de extensão, ensino e pesquisa que nós temos, de formação de professores. É a área mais difícil que eu considero para a construção de material didático para aluno cego, a literatura. É a mais difícil. Figuras de linguagem, barroco. E a menina resolveu fazer um material didático através de papéis e colocou o barroco. Na hora, adivinha, o papel correu e fez uma nervura no papel. Sobre o papel, ela colou uma cruz. Menino, ex-aluno aqui do colégio, aluno na época do Pedro II. Ele percebeu que tinha cruz, ignorou a cruz. Ficou aonde? Na nervura. Não, professor, isso aqui não significa o que a senhora está falando. Eu não estou entendendo isso aqui, professora. Entendeu? E isso foi uma aprendizagem muito importante para todos nós. O cuidado, a delicadeza do uso do material na hora da confecção. Eu vi os meninos da UERJ trabalhando com papel texturizado. A gente acha esses papéis maravilhosos. Quando a gente vê na caçula aquelas folhas, gente, olha, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Quando a gente recorta, põe em cima, não é nada. Porque para eles não traz informação, ou melhor, traz uma informação confusa. Então a gente tem que montar junto, tem que recortar junto, tem que construir junto para que eles possam dizer: aqui tá bom, ali não está. Não está igual ao Google. Olha como é que está o Google. Faz um ensaio antes para eles poderem depois ajudar a gente a montar, que é para poder ficar igual ao Google. Pode passar. Uma confidência a vocês. Eu sou disléxica, então eu vim muito preocupada com um erro que eu tinha cometido nesse slide. No intervalo que vocês foram lá no coffee break, eu fui consertar o slide. Aí eu tirei a categoria certa e eu coloquei uma certa também, mas eu tirei a categoria certa que tinha que estar ali. Então, assim, para dizer a vocês, existem doutores na universidade que são disléxicos. Estão aqui videntes, ouvintes, sem dificuldade de locomoção, mas são disléxicos e podem ter dificuldades outras. Então está faltando ali a categoria corporal. Por que está faltando a categoria corporal? Porque ao surdo cego não basta o tato, não tem o sonoro. O tecnológico pode ser importante, mas tem que ter o corporal. O surdo cego, ele vai aprender por meio do corpo. O material didático tem que se comunicar com o corpo dele. Que material é?
qual o jeito dele, quais são os insumos que vão ser utilizados para a elaboração dele, vai depender da nossa criatividade. Mas esse material vai ter que se comunicar com o corpo dessa pessoa para que haja aprendizagem. Pode passar. Normas técnicas. A gente já parou para pensar que material didático acessível tem que ter norma técnica? Pode usar lixa? Mas lixa é um material maravilhoso. Tem a lixa 00, tem a lixa o quê? Lixa 10, lixa 20, lixa 80. Pode usar lixa? E o dedinho das pessoas cegas? E a pele fininha das pessoas cegas, ultra, hipersensível ao braille lá no papel? Será que ela não vai se cortar com a lixa? Mas isso foi descoberta na universidade, não foi norma do INMETO. Porque se a gente for perguntar ao INMETO, essas categorias, que são categorias validadas para os brinquedos das crianças, o INMETO não sabe responder. E não conhece os estudos científicos elaborados para a confecção, ou sobre a confecção de materiais didáticos para alunos com deficiência. E isso é uma coisa muito séria, porque quando a gente fala em material de baixo custo, a gente pode pegar tecido que desbota, papel que desbota, miçangas, bolinhas, continhas, entendeu? E aí a gente vai trazer para uma criança cega um material em alto relevo com continhas, miçangas e lantejoulas coladas e aquele negócio solta na mão da criança pequena e a gente faz o quê? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que codificar isso. Como a gente não procurou especialista nenhum para ensinar a gente a fazer, nós encontramos o mundo da textura. É o mundo da textura. Só não esquece que você não pode comprar cetim de todas as cores, porque ele vai ter uma função, que é a textura. Você vai colocar o cetim com o veludo. Tanto faz se esse cetim é branco ou preto. Você só não pode colocar o mar vermelho, porque se for a Baía de Guanabara, ela não é vermelha ainda. Então você tem que tomar cuidado com a cor que você vai utilizar, porque aluno de baixa visão, aluno vidente, vai usar o material e não pode receber informação errada. O material de baixo custo, ele é uma tentação para todos nós, mas nem sempre ele é o mais adequado. E a gente vai ter que ver tamanho, pintura, arestas, resistência, durabilidade, qualidade, para que não fira, para que não passe conceito inadequado, errado, para que o material possa cumprir a sua finalidade. Na próxima. Material com braille. A gente já está falando da desbrailização, nós já temos visto pessoas cegas, crianças com muita dificuldade na aprendizagem de braille, adultos que não querem aprender braille porque os equipamentos eletrônicos suprem, trazem um conforto, é o que eles dizem. Eles se satisfazem com o material, com o aplicativo, mas a gente não pode esquecer do professor do campo, do professor da cidade do interior, do professor que não tem acesso da padaria. Ele vai ter o pano de estopa, ele vai ter o saco de farinha de trigo para poder fazer o seu material. Então a gente vai ter que usar o nosso velho e amigo braille na Relete, quem sabe da máquina Perkins, né? Já que a impressora braille não é brasileira. Quem compra, quanto custa? Quanto paga? A primeira máquina braille que eu comprei na UF, nós fomos do inferno ao paraíso, de R$54 mil a R$13 mil numa verba de 70 mil. Uma verba de 70 mil, você vai comprar uma máquina de 54, você não compra mais nada.
Só que eu tinha feito o levantamento antes. Então, sem a chancela da universidade, a compra civil custava R$13.000. Mas quando vai com a chancela da universidade, R$54.000 no orçamento feito pela empresa. É uma loucura isso. Então você tem que entrar com uma contraprova para que esse orçamento possa ser visto. Isso é um desafio fantástico para os nossos engenheiros, para os nossos inventores, para os nossos criativos professores pardais, que precisam criar equipamentos e outros equipamentos, gente, que a gente até nem pensou e alguém vai lá e inventa um equipamento que tem uma função legal para nos ajudar no ensino. Com braille manual, sem braille ou com braille fácil, o braille é um código de comunicação. Nós precisamos aprender o braille. Se nós, videntes, não aprendemos o braille, nós não vamos ensinar o aluno cego a ler. Os surdos não fazem campanha para que os ouvintes aprendam Libras? Nós precisamos aprender braille. Não é difícil, tem método, tem forma da gente aprender e a gente consegue, sempre lembrando, em quem trabalha em condições adversas, em quem trabalha em lugares que não tem o conforto da internet constante, da internet via cabo, da internet via satélite, quem não tem eletricidade constante, para que a gente possa garantir um código de leitura e de escrita, ou seja, um código de comunicação. Pode passar. O material didático, ele dá para a gente materialidade e concretude de conceitos abstratos e imaginários para todos nós. Eu acho que o Éder já falou tudo que tinha que falar. Eu gosto muito de lembrar do Bachelard para tratar desse assunto. Eu estou lá na biologia. A biologia trata com o micromundo, o nanomundo. O Éder trouxe o exemplo lá do Sputnik no universo. Tanto nós, videntes, quanto os cegos, eles não têm, nós não temos acesso aos conceitos do micromundo. Como é um ribossomo? Alguém fez um desenho lá no livro didático, a gente acreditou que ele é assim. Não é verdade? Aí a gente tem a sorte de ver uma foto de um microscópio que não tem no Brasil, e aí o que é isso? Um ribossomo. Não, mas o que eu conheço não é desse jeito. Não é verdade? Essa informação, ela é útil e necessária em que sentido? Por que é importante ter essas figurinhas lá no livro didático de ciências biológicas? O que muda a nossa vida ao conhecer o desenho do núcleo da célula? Isso é importantíssimo. Me lembro de quando aluna do Pedro II, de ter que dizer que organelas eram aquelas no núcleo da célula. Qual é a importância de nós sabermos localizar a organela? A mesma importância de localizar os rios nos mapas. A mesma importância de ler as placas na rua. A mesma importância da gente decodificar significados. Se a gente se habitua a ler uma imagem, a gente vai ler imagens em qualquer lugar. A gente abre o Google Earth e a gente sabe ler a imagem que está ali. Não precisa ir no manual. Mas é preciso que a gente tenha informações que nos esclareçam o que é, para que é, qual é a importância. É a materialidade, então a gente vai ter que fazer, modelar o conceito, vai ter que ser concreto, não bastará termos o pensamento formal do Piaget, a gente vai ter que ver com as mãos o material para a gente poder dar o significado que aquele material vai transferir para outras aprendizagens na nossa vida. Pode passar.
E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês, alguns materiais que foram construídos. Aí eu vou pedir desculpas às pessoas cegas, né? Porque aqui aí é o problema da nossa incompetência. Então vou pedir para quem está sentado do lado da Raquel, o Aires podia ir para o lado do Éder, e quem estiver do lado de alguma pessoa cega, descrever rapidamente o que está aqui nas imagens. Então essa foi a primeira dissertação de mestrado que eu orientei lá na Fiocruz, com a Helena Carla Castro, uma bióloga que de repente entrou em pânico, porque descobriu que os surdos não sabiam ler em português e os cegos não tinham acesso aos conceitos das imagens dos livros didáticos de ciências biológicas. Aí nos conhecemos, ela já estava preocupada com isso e ela acabou enveredando por este caminho. Então essa foi a primeira dissertação, modelos celulares interativos facilitadores na compreensão das estruturas celulares e do processo de inclusão de indivíduos com necessidades educacionais especiais visuais. Aí a gente começa a ver terminologias novas, né? Necessidades educacionais especiais visuais. Se já não fosse enrolado a categoria individualmente, ainda acrescentou um visual ali para marcar a identidade. Pode ir, a Renata Dompé. O que a Renata fez? A Renata pegou uma bacia de cozinha de plástico, comprou um monte de massa de biscuit, forrou a bacia de plástico e preparou a bacia para ser o núcleo da célula cortada ao meio. E dali ela começou a brincar de modelar as organelas do núcleo da célula. No dia da defesa, ela tinha colocado um gel de cabelo, ali na bacia, e colocou as organelas lá e tal, e vinha já com o resultado da testagem, na medida em que ela foi defender. E qual foi a descoberta dela? Não é qualquer gel que pode colocar. Não, os cegos não aceitam meter a mão em qualquer gel. A gente não aceita meter a mão em qualquer lugar. Como é que você escolhe na prateleira do supermercado um gel para mergulhar ali o troço? É álcool, é transparente, vamos colocar lá. E qual é a irritabilidade que dá na mão da pessoa cega meter a mão ali no gel dentro do pote? Então são aprendizagens que a gente vai fazendo e vai questionando se tem que colocar. Tem que colocar. Mas vai colocar e vai pedir para o menino meter a mão lá, como é que vai ser, o que você vai colocar ali para meter a mão do menino lá. Então todas aquelas organelas foram feitas com biscuit e elas estavam dentro do pote, o azul marinho era lã. Pode passar. Então tá lá, os velhos nomes que a gente estudou lá no ensino fundamental, né? Pode passar. E aí é o modelo tridimensional maior. O outro material foi feito, a outra dissertação de mestrado foi feita pela Lorena. A Lorena defendeu no PPBI materiais didáticos acessíveis para a deficiência visual, acesso a interações parasita-hospedeiro para divulgação da biotecnologia, que aqui ainda tem um outro nó, que é a biotecnologia para pessoas cegas. Então, se a gente pensou que a gente tinha ido no razoável, tem o impossível, que é a biotecnologia para pessoas cegas. E aí cabe a nós, pesquisadores, transformar o impossível em possível. Vai lá, pode passar. A Lorena passava a aula bordando o vírus. Era uma bola de isopor cortada ao meio, e ela fez uma cápsula de contas por costura para a gente poder tocar e sentir um possível, um provável